Então a gente passa essa conscientização para as meninas. Você falou do show feminino, né? Porque tanto no caso das meninas quanto no caso dos meninos, existe uma repetição de padrões, né? A doutora Denise comentou isso aqui com a gente, e ela falou o seguinte, que no caso dos meninos, eles nem entendem, né, quando eles estão desrespeitando as meninas, e depois as mulheres, né, porque estão repetindo um padrão que eles consideram que é o normal, como você está dizendo, né? Infelizmente, alguns lares têm esse padrão de violência, de uma comunicação violenta, né? De cercear as vontades da mulher, acima de tudo ser feita a vontade do homem, né? Então, muitas situações, ela acaba sendo toda monitorada por esses homens da família e às vezes violentada sexualmente ou verbalmente ou psicologicamente. Por quantas vezes, em muitas famílias, a gente não ouve falar, não nasceu para não fazer nada, você não é igual a mãe dela, não faz nada. Ou palavras até de baixo calão, uma pessoa que é digna, uma pessoa que é respeitosa. E aí o que acontece com os meninos? Ele repete esse comportamento, essa atitude, né? E aí, a hora que ele repete essas atitudes, vai se criando, infelizmente, uma situação cultural que banaliza essas relações. Banaliza e acha que é normal. A menina muitas vezes acha que é normal. O irmão, o pai, o tio, tratar daquela situação, né? Tanto que a gente tem números que os casos de violência sexual, mais de 80% são familiares ou próximos da família. Então, mais um exemplo que essa situação vai se repetindo e vai se construindo cultura, infelizmente muito negativa. Se a gente quer reconstruir pensamento, reconstruir atitudes e reconstruir um ambiente social mais digno, vamos falar para as mulheres e também para os homens, porque aquilo que é digno para elas é digno para eles. Por isso que eu disse o sou feminino. Ele precisa também, como do sexo masculino ou de outro gênero, da opção de cada um, ele também precisa se colocar no lugar da mulher e entender um pouco dessa história ao longo dos anos que a gente está passando. Se a gente pensar nas Olimpíadas, deu o exemplo das Olimpíadas, as primeiras participações das mulheres no Brasil foi em 1984, esses resultados, são 40 anos. Em 40 anos, quanta evolução não houve da presença da mulher em diferentes segmentos, né? Agora, é preciso que os homens dessa sociedade também compreendam essa evolução feminina, essa busca por situações de igualdade, essa busca por contra a violência seja feita à vontade numa situação dela própria olhando para ela, e não ela olhando como esposa, ou ela sendo sua mãe, ou ela sendo sua filha, mas ela sendo mulher, mulher dona de si, mulher dona das suas escolhas, e mulher capaz de ter condições e de referências muito positivas para quebrar esses pensamentos e quebrar essas atitudes. Então, são rupturas que nós vamos falar, são rupturas sociais, em âmbitos familiares, em âmbitos sociais, que também se repetem essas situações em âmbitos sociais, em festas, né? E também na escola, porque a escola é um reflexo da sociedade. Então, a escola, para a gente reproduzir boas atitudes, ou reconstruir boas atitudes, vamos falar, atitudes respeitosas, empáticas, e que tenham o direito, acima de tudo, de cada um, a educação precisa olhar para isso e trabalhar dentro da sala de aula com essas expectativas e perspectivas diferentes no mundo moderno. Hoje nós temos toda a sociedade aí tecnológica, as escolas com instrumentos tecnológicos, os alunos com seus celulares tecnológicos, onde a informação está a serviço de todos. E até aí, Neto, nós temos que pensar como educadores. A informação está a serviço de todos, como a violência tecnológica também está a serviço de todos. E as mulheres, muitas vezes, também é um público maior para a violência tecnológica, violências virtuais, as redes sociais, né? A situação de nudez, de exploração sexual em relação às meninas, principalmente entre 13 e 15 anos. Então, é mais um fator para a escola pensar, a escola se organizar nos seus itinerários formativos. O Sou Feminina vem contribuir mais uma vez com esse aspecto, para que as meninas começam a ter uma construção de pensamento onde que ela pode ser o que ela quer,
que ela deseja, mas que ela também tem a possibilidade de escolhas. Nessa possibilidade de escolha, que ela escolha o caminho do estudo, a possibilidade de conhecimento, possibilidade de trabalho. Então, doutora Ruth como juíza, Denise como psicóloga, as próprias professoras na escola são referências, né? E essas referências, nós temos meninas gremistas se fazendo uma situação de destaques, meninas líderes de turma, meninas presidentes de clubes, tendo um posicionamento de destaque na liderança.